Olá, seja bem-vindo a mais um GC Online. É muito bom ter você com a gente, é muito bom estar com vocês aqui também. A gente continua nessa empreitada aí do Sermão da Montanha, estudando, tentando aprender para viver. E você é muito bem-vindo nesse tempo, muito bem-vinda nesse tempo. E o nosso desejo é que você aprenda, a gente aprenda também, que a gente compartilhe aqui os nossos conhecimentos, a fim de chegarmos a algum lugar comum, onde a gente consiga nos tornarmos praticantes, que é o grande desafio do leitor da Bíblia, é deixar de ser somente um leitor e se tornar um praticante, um cristão de verdade, não só nominal. Deixa eu orar por você e por mim, por nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pelo nosso GC, obrigado, Pai, pela verdade do Senhor, Pai, pela graça do Senhor que nos alcança sempre. A gente ora, Pai, por nós que estamos aqui, mas também por tantos outros e outras que estão em tantos outros lugares, Pai, para que o Senhor os alcance, manifestando sempre, Pai, a graça do Senhor, dando, Pai, derramando, Pai, do Teu amor e da Sua bondade, Pai, sobre a vida dos Teus filhos e filhas, Pai. Nos ajuda, Pai, nesse dia, Pai, a fazermos a Sua vontade, a conhecermos a Sua vontade e obedecermos a ela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Raíssa. Amém, aleluia. Nós te adoramos, Rei Jesus. Declare isso. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com tua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com tua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com tua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com tua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Te entregamos o nosso coração e a nossa vida. Tu és digno. Tu és digno, Jesus. Nós te entregamos tudo. Declare isso. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, e o meu prazer é
te louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nós te adoramos, Jesus, e esse é o nosso prazer. Declare em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade te adoramos, nós te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, nós te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, e o meu prazer é te louvar. O meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, e o meu prazer é te louvar. O meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, Pai. Esse é o nosso desejo, Pai, de viver na presença do Senhor e receber, Pai, e também compartilhar do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. A gente continua, então, estudando aqui o Sermão da Montanha, no capítulo 7, e hoje é capítulo 7, verso 12. O título da lição de hoje é A Regra Áurea. E o texto fala assim: assim, em tudo façam aos outros o que vocês também querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Mais uma vez, assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. O texto, a lição, ela fala assim que o amor proposto por Jesus é naturalmente inatingível, a não ser pela graça de Deus, em que, por meio do Santo Espírito, alcançamos a dádiva de amar na forma apresentada por Jesus. Então a lição começa dizendo para a gente que amar como Cristo nos ordena é impossível se não for por meio da graça e do Espírito de Deus habitando em nós e nos modelando e nos capacitando, né, a alcançarmos essa dádiva de amar do jeito que Jesus quer que a gente ame, da forma como... de uma forma que faça referência a Ele, né? O nosso amor. Né? O Rabino Hillel teria feito uma citação parecida à de Jesus por volta do ano 20 a.C. O que você achar odioso, não o faça a ninguém. Esta é toda a lei. Embora o ensinamento seja parecido, Jesus nos apresenta um fato novo, o amor. Né? E a lição tem como objetivo hoje, né,
o seguinte, Jesus já tinha ensinado que devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. E agora ele reafirma esse entendimento. Então, nessa regra áurea, Cristo está reafirmando como deve ser a nossa postura cristã nos relacionamentos. Lembra que a gente falou sobre não julgar? Que não é você não criticar? É o amor que nos leva a julgar na medida correta, na medida certa, da forma correta. E aqui Cristo está reafirmando isso, né? O padrão de relacionamento, ou o padrão relacional apresentado por Jesus é o amor. E não um amor qualquer, mas o amor ágape, que é descrito pelo apóstolo Paulo como sendo paciente, bondoso, sem inveja, sem vanglória, sem orgulho, que não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Esse é o padrão de amor ensinado por Jesus. Essa é a aproximação mais real do amor absoluto. Então, nessa regra áurea, a gente vai fazer pelo outro aquilo que foi feito por nós, a gente vai dar para o outro aquilo que a gente recebeu, e aquilo que é mal aos nossos olhos para nós, a gente também não vai desejar para o outro. Como é que você já entende essa regra áurea aí, Raíssa, de faça pelo outro aquilo que você quer que faça por você? Então, esse é o mandamento de Jesus para nós, amar ao próximo como nós mesmos. Mas é mais do que isso, porque é muito fácil amar quem ama a gente, quem faz o bem pra gente, aquela pessoa que a gente se dá legal, combina, tem pensamentos parecidos, mas aqui Jesus está falando algo bem além, é amar a todos. Talvez até mesmo aquela pessoa que você considera um inimigo, tem pensamentos diferentes, é amar a todos. E amar é muito interessante porque é você dar ao outro a mesma dignidade que você dá a si mesmo. E quando parece que o texto bíblico, que a Bíblia estabelece como parâmetro de relacionamento entre os fiéis, o amor, ela não está cobrando muito, porque não é nada que os fiéis não tenham recebido de Deus. Sim. Então, assim, até o apóstolo Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 5, no verso 5. O amor de Deus foi derramado dos nossos corações. Então, ele pode, sim, nos cobrar que nos amemos. Por quê? Porque ele não somente nos ensinou o que é amar, quando entregou o seu filho por nós, como nos deu um agente que nos capacita a amar. Então, não, porque é muito difícil, não era para ser fácil e também não depende exclusivamente de você. A parte que cabe a nós é a disposição de obedecer, porque a disposição para que aconteça, todo o cenário para que a gente consiga obedecer foi montado. Deus nos amou antes, nos deu o seu Espírito, nós podemos então agora obedecer. Como é que tu vê isso, Jordan, essa questão da regra áurea, de fazer pelo outro aquilo que você recebeu e de não fazer o que é mal para o outro, porque tu não recebeu o que é mal? Eu achei interessante a lição citar esse rabino, né, que fez a citação 20 anos antes de Cristo, ele parafraseando, né, um pouco, para você lidar com uma outra pessoa, tire o seu pensamento odioso, de resto tudo vale. E Cristo chega elevando o patamar, elevando o nível de comportamento cristão, mais uma vez aqui, ensinando os discípulos, né, aqui em Mateus capítulo 7, porque se eu não odeio o meu irmão, é muito fácil, porque o ódio, ele não independe da indiferença. Eu posso deixar de odiar, mas tratar aquele irmão como indiferente, aquela pessoa como indiferente. E o amor, ele eleva o nível. No amor, eu não posso te tratar com indiferença. Eu só deixar de odiar alguém, alguma situação ou alguma pessoa é muito fácil, porque eu posso tratar ela com indiferença, eu posso tratar ela, né, de outra forma. Mas o amor, ele é um pouco mais complicado, porque ele exige de nós algumas coisas. Ele exige de nós alguns comportamentos diferentes, de não exclusão, de não impor regras em cima das pessoas. Então, acho que essa regra áurea, né, que a nossa vida deve ser regida, que é o amor, ela é interessante porque Cristo, ele simplesmente eleva o nível de dificuldade na forma na qual a gente deve tratar o outro. Legal. Jesus, ele nos ensina a nos colocarmos sempre no lugar do outro. Então, a gente vai perceber que os mandamentos, né, que o decálogo, que os 10 mandamentos, a gente tem ali amar a Deus sobre todas as coisas, né, honrá-lo e tudo,
E daquele mandamento em diante tem tudo a ver com o nosso próximo. Então ele está sempre nos desafiando a nos colocarmos no lugar do outro, a fazermos pelo outro aquilo que a gente recebeu, né? A amarmos como a gente foi amado, como a gente é amado. Né? Mais uma vez o texto fala assim: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Né? Então eu faço pelo outro o que eu quero também que faça por mim. Então se eu quero ser amado, então que eu ame. Se eu quero ser perdoado, então que eu perdoe. Né? Agora, isso fala muito, essa lei, essa regra aqui, fala muito sobre aquela questão do não julgar. Porque se julgar não é condenar e sim criticar para benefício do outro, quando eu me coloco no lugar de crítico para benefício do meu irmão, eu preciso também aceitar que esse irmão ou que outro irmão me critique também para o meu benefício, porque senão fica desigual. Né? Esse é o princípio de aplicação ampla. Esse é um princípio de aplicação ampla e que resume toda a lei e os profetas. Quem se coloca no lugar do outro não pode cometer homicídio. Quem se coloca no lugar do outro não adultera, não maldiz e por aí vai. Né? Nós falamos aqui no início do nosso estudo, ou em algum momento, sobre o homicídio, né? E a gente, mas a gente nunca matou ninguém. Mas será que com os seus pensamentos, será que com a sua distância, você já não jogou alguém para uma condição de solidão, nesse sentido? Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu sei exatamente o que eu gostaria de receber e é exatamente o que o outro precisa também. A gente quer ser amado, quer ser respeitado, quer ser ouvido, quer ser valorizado, mas a gente precisa também dar isso, porque se é isso que eu quero, eu preciso dar. Não faz sentido nenhum eu receber perdão e dar condenação. Se eu recebi perdão, eu tenho que perdoar também. E se eu quiser continuar sendo perdoado, eu preciso continuar perdoando também. Qualquer pessoa que oriente a sua conduta para com os outros, de acordo com o que gostaria que fosse a conduta dos outros para consigo, cumpriu a lei e os profetas. Então, se eu quero ser respeitado, eu faço o quê? Eu respeito. Se eu quero ser amado, o que eu faço? Eu amo. Se eu quero ser ouvido, o que eu faço? Eu ouço. Então, essa é uma regra áurea. A gente se coloca no lugar do outro e fala assim: como eu gostaria de que fizessem comigo numa situação como essa? Eu queria ser ouvido, respeitado, amado, inserido, ser um membro participante. Eu tenho que fazer isso pelos outros também. Percebemos assim que a vida cristã não é simplesmente um sistema de valores morais para uma vida individual, mas também de questões comunitárias e relacionais. Então não é só o que é importante para mim, o que eu quero fazer. Eu não entro num relacionamento, e aí está um equívoco nosso. A gente vai para uma igreja, né, pensando o que vai me ser ofertado ou oferecido. Eu entro num departamento, num ministério, o que vão me dar? Esse é um pensamento bem de lucro, né? Como é que eu posso ganhar a partir disso? A gente tem que participar da vida cristã comunitária com esse pensamento. Como eu posso contribuir agora com essa realidade de comunidade? E não mais aquele pensamento individualista de, tá, e o que eu vou ganhar? O que me vai ser ofertado? E aí, Raíssa, o que você pensa sobre essa regra que nos desafia a nos colocarmos no lugar do outro e que diz para nós que a vida cristã não deve ser vivida na individualidade, e sim numa realidade de comunidade? Parece ser difícil, né? Mas, na verdade, só parece ser difícil porque nós deixamos o nosso ego falar mais alto. Nós queremos tudo para nós e quanto mais, melhor. Mas, na verdade, não tem nenhuma dificuldade nisso. Por quê? Simplesmente o nosso papel, o nosso dever é transbordar daquilo que nós recebemos. Então é fácil, o Senhor, a graça dele nos alcançou, o amor dele nos alcançou quando ainda éramos inimigos de Cristo. Então é fácil, é simplesmente você transbordar daquilo que está dentro de você. Olhar para o outro com empatia é se colocar no lugar do outro. Jordan, quando você pensa assim sobre se colocar no lugar do outro, o que você acha que pode ser um desafio para a gente não se colocar no lugar do outro e, consequentemente, para não pensar no que o outro iria gostar de receber? O que você acha que é desafiador, assim, se colocar no lugar do outro? Não quero não. Por que a gente talvez não queira se colocar no lugar do outro? Eu acho que é porque talvez o fim desse colocar no lugar do outro seja o mesmo fim de Cristo, que se colocou no nosso lugar passando pelo sofrimento.
Então, acho que a maior dificuldade de entender a necessidade de colocar no lugar do outro é porque talvez esse lugar traga um certo tipo de sofrimento para a gente. O sofrimento no sentido desconforto, né? Nos tira de um lugar que seria muito mais benéfico, eu permanecer pensando em mim, eu viver pensando em mim, eu acumular bens pensando em mim. E o desconforto é justamente pensar o contrário. Tudo que eu tenho pode ser usado para serviço do outro, tudo que eu sou pode ser usado a serviço do outro, tudo aquilo que eu consigo, da minha humanidade, daquilo que é bom em mim, se há alguma bondade em mim, isso tem que ser, e deve ser, e pode ser usado em favor do outro. Então, acho que o mais complicado seja passar por isso, seja ter o mesmo sofrimento que houve em Cristo, né? De se colocar num lugar que às vezes a gente não merecia. Às vezes você não merecia, por exemplo, pegar um recurso que você estava esperando, você estava guardando para usar para o seu benefício, e aí Deus pega e fala, não, use em favor, use em benefício do outro. Talvez seja a maior dificuldade. Então, colocar-se no lugar do outro nos rouba dos nossos privilégios individuais, né? Porque se eu não me coloco no lugar do outro, eu julgo conforme eu quero, eu não tento entender a realidade do outro, a vida do outro, a história, o trajeto, as experiências com Deus, né? Eu ainda permaneço preocupado com o que é melhor para mim, eu me tenho como alvo da minha fé, alvo da minha oração, alvo da minha intercessão, né? Quando eu me coloco no lugar do outro, eu vou ser desafiado a perceber no outro o que o outro precisa. E não somente isso, eu vou ser desafiado também a dar para o outro o que eu recebi. Porque é exatamente o que tanto Jesus quanto Paulo vai dizer isso, né? Paulo fala isso em Coríntios 11. Eu recebi do Senhor que eu também entreguei. Então, é exatamente esse sentimento de débito para com o próximo. Paulo é um cara que fala exatamente sobre esse débito. Então, ele está agora, porque ele matou muita gente, ou porque ele consentiu na morte de muita gente, porque ele fez muita maldade, ele agora se sente devedor de todo mundo. E ele agora se coloca no lugar. Por isso que quando ele prega, ele faz de tudo para com todos, ele está se colocando, usando de empatia para com todos os grupos étnicos e sociais do seu tempo, para que todos tenham a chance de ouvir a mensagem que transformou a Paulo. Ele se sente devedor porque ele recebeu uma mensagem e ele acha que todo mundo precisa ter contato com essa mesma mensagem. Então, colocar-se no lugar do outro vai nos arrancar desse lugar de privilégio individual, onde eu penso somente em mim, onde o que eu quero é mais importante. Eu começo a refletir sobre coisas que aparentemente são minhas ou para mim, mas que Deus pretende usar para benefício do outro, para benefício de uma outra vida também, né? E aí, então, é quando a lição fala aqui que nós percebemos assim que a vida cristã não é simplesmente um sistema de valores morais para a vida individual, mas também de questão comunitárias e relacionais. A gente quer aprender a se relacionar, coloque-se no lugar do outro. A gente quer aprender a viver em comunidade, coloque-se no lugar do outro, né? A comunhão da igreja não é pautada em laços étnicos e sanguíneos, mas na adoção de Deus Pai por meio do sacrifício do seu Filho. O que nos une como comunidade cristã, como igreja, como povo de Deus, não é um laço sanguíneo, nem um laços étnicos ou sociais. O que nos une é exatamente o fato de que todos nós fomos adotados por meio do sacrifício de um único homem, que se colocou no nosso lugar. E o que esse homem deseja? Que nós usemos dessa regra para nos colocarmos no lugar do outro. A verdade é que existiria muito menos conflitos se a gente usasse essa regra de se colocar no lugar do outro. A gente pensaria um pouco mais, iria ponderar um pouco mais e, consequentemente, seria muito melhor, né? A lição continua falando assim: existe uma reestruturação relacional provocada por Cristo, onde éramos inimigos de Deus e inimigos uns dos outros. Em Cristo, isso foi transformado. E agora somos filhos de Deus e irmãos em Cristo. Por que eu tenho que me colocar no lugar do outro, então? Porque o outro é seu irmão. Porque o outro é tão filho de Deus quanto você é. Porque o outro talvez não tenha recebido o que você já recebeu. Porque talvez você tenha o que o outro não tenha. Entendeu? E porque também você deseja receber o que você tem por responsabilidade de dar. Não faz sentido nenhum. É fácil, né?
a gente dar o ódio e querer receber amor. Não. Se você recebeu o amor, você tem que dar o amor. Ah, mas se eu recebi ódio, vai ter que dar amor também. Entendeu? Eu acho que o desafio é esse. Como é que como é que nós podemos aplicar essa regra à nossa vida? Eu vou ler mais uma vez o versículo, porque o versículo explica muito bem como que nós podemos aplicar essa regra à nossa vida. O versículo fala assim: façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Como é que você pode aplicar a sua vida? Fazendo ao outro o que você quer que o outro te faça. Se você quer receber amor, ame. Se você quer ser respeitado, respeite. Se você quer se sentir incluído, inclua. É nesse sentido. Nós temos uma regra áurea de nos colocarmos sensitivamente no lugar dos outros em amor. Isso deve pautar as nossas relações. Tudo que a gente precisa é disso. Nisso se resume a lei. Da gente se colocar no lugar do outro e tentar enxergar como o outro. Eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente é muito mais humano, e muito mais sensível, e muito mais misericordioso. Nós estamos às vezes, muito prontos e aptos a julgar, porque a gente sequer se coloca. Eu me lembro de quando Jesus encontra com um cego de nascença, lá em João capítulo 9, e os discípulos falam assim: quem é que foi que pecou? Foi os pais dele ou foi ele, para que ele nascesse cego? É muito fácil se colocar no lugar de juiz e julgar a condição do outro. É muito fácil você ficar de longe julgando aquele que se expõe, né? O difícil é você parar e falar assim: tá, mas deixa eu me ver na situação dessa pessoa, deixa eu me colocar aqui, nessa situação, para eu ver. Aí muda tudo. Muda por quê? Porque nessa situação da pessoa que você julga, você começa a desejar receber amor, começa a querer ter pessoas por perto para te dar um suporte, você começa a desejar misericórdia e aí você aprende o quê? A não ser precipitado no que você fala acerca do outro. Nós erramos muito nisso, porque nos precipitamos em falar do outro, em julgar o outro, quando na verdade a lei se resume nisso, em amar a Deus e a se colocar no lugar do outro. Amando, respeitando, servindo, né? E quem que pode ser esse outro? Pode ser seu inimigo. Vai ser seu inimigo às vezes. E qual que é a sua responsabilidade? Amar. Ah, mas pastor, o parâmetro é muito difícil, ser cristão é muito difícil. É difícil. É difícil, mas nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, nos ensinando todas as coisas. Nós temos Cristo que nos ensinou com sua vida e nós temos Deus ao nosso lado. Porque às vezes fica assim, a gente quer facilitar, não tem como facilitar, é você abdicar dos seus direitos e se colocar no lugar do outro e aprender, né? Boa parte das contendas e das brigas que tem no nosso meio, na igreja, no GC, iriam diminuir se a gente se colocasse no lugar do outro. Alguém me respondeu mal, aí eu me coloco no lugar dele e falo assim: pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Ou ainda que ele tenha me respondido mal, eu penso assim: tá, deixa eu dar para ele o que eu queria receber. Porque uma coisa muito importante é, se você não recebeu o que era importante para você, talvez você vai ter que dar para esse alguém o que é importante para que essa pessoa aprenda com você. Acabou. Essa é a regra áurea. Faça pelos outros o que você quer que os outros façam por você, né? Respeito é bom e todo mundo gosta, é bom. Falta no nosso meio respeito, falta amor, falta disposição de ouvir, né? A gente se tem muito como prioridade nos relacionamentos. A gente ouve muito pouco o outro. A gente se coloca muito pouco à disposição. Pouco, né? Não existe muito pouco. A gente se coloca pouquíssimo à disposição. Quero poder orar por você, por mim, por nós, para que a gente consiga aplicar essa regra na nossa vida. De nos colocarmos no lugar do outro e darmos ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber do outro. Pai, obrigado por este tempo, Pai. Obrigado por esse ensinamento. Pela graça do Senhor que nos alcança, nos ensina tudo, Pai. Nos permita, Pai, aprender, Pai, a nos colocarmos no lugar dos nossos irmãos, para que a nossa vida, Pai, de alguma forma, expresse, Pai, o Senhor. Nós oramos assim, Pai, para que nós sejamos conhecidos, Pai, como cristãos, que aqueles que reproduzem os Teus feitos, Pai, Te imitam. O Senhor se colocou no nosso lugar, nos capacite, ó Deus, a nos colocarmos no lugar do outro também. Em nome de Jesus. Amém. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, e o meu prazer é
é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor.